Olá, pessoal, boa noite, Eu vou permanecer sentado para ficar mais fácil o enquadramento aqui. Na nossa aula de hoje, conforme já havia conversado com vocês, eu fiz uma revisão de conceitos gerais de genética e fizemos também um apanhado sobre o quadro de Punnett com exercícios, tá? Então aqui, hoje, nós em aula conversamos um pouquinho sobre a estrutura do cromossomo, Falamos de conceito como cromátide, centrômero e assim por diante. Falamos do DNA, outra situação que nós conversamos, outro conceito também, A questão do locus gênico, Cromossomos homólogos e outros demais. Hoje também, falamos sobre o alelo dominante. Quando nós chamamos de alelo dominante, ele pode se manifestar em dose dupla. Então, ele pode ser azão, utilizando A como referência, ou azinho, E cada característica sempre possui 2 alelos por letra. O alelo recessivo é aquele que se manifesta só em dose dupla. Então, o recessivo sempre vai ter 2 letras minúsculas, tá? Da onde surgiu isso? Isso é uma convenção. Usar normalmente a letra correspondente ao alelo dominante, deve ser a mesma do alelo recessivo, tá? No entanto, essa não é uma regra, ela é apenas uma convenção. Então, exemplo, se eu pegar aqui a cor preta, ela for dominante e a cor branca for recessiva, eu vou utilizar a letra B, Então, Bzão será cor preta. Bzinho é um heterozigoto, também será a cor preta. E Bzinho, ele é recessivo, por causa do branco, tá? Então, normalmente funciona dessa maneira. Repetindo, não é uma regra, é apenas uma convenção, tá? Na aula passada, alguns alunos tiveram dúvidas sobre genótipo e fenótipo, No material do portal, vocês encontram uma melhor explanação sobre isso. Eu coloquei uma imagem também explicando, por exemplo, eu tenho 2 flores rosas e uma branca, Essas 2 flores rosas, elas me demonstram o seu fenótipo. No entanto, o genótipo dela, ela tem que está oculto, Ali, ela tem um alelo recessivo. Quando eu olho para 2 flores rosas, me parecem iguais. Então, o fenótipo dela demonstra isso. No entanto, o genótipo esconde que uma é homozigótica e a outra é heterozigótica, E no caso, a branca, que se destaca, ela não tem, o fenótipo é branco e o seu genótipo é o azinho e o azinho, tá? É bem importante lembrarmos que, assim, o fenótipo, ele é uma característica, o fenótipo ele é o resultado do genótipo mais as alterações do ambiente, algumas influências do ambiente, A influência do ambiente, ela atua sobre o fenótipo, raramente sobre o genótipo, a não ser que seja em caso de mutações, tá? Então, coloco também no material alguns exemplos. Quando o indivíduo, bem importante isso, quando o indivíduo possui 2 alelos iguais dominantes ou recessivos, ele sempre
nós dizemos assim, que ele é homozigoto. Ou ele é homozigoto porque são duas letras iguais, são duas maiúsculas porque ele é dominante, ou ele é homozigoto recessivo porque ele tem duas letras minúsculas, né? Quando apresentam alelos diferentes, eu só tenho uma opção, que é o maiúsculo e a minúscula, né? E ele sendo heterozigoto, ele é dominante, beleza? No entanto, nem sempre é interessante rebatermos sobre isso. O caráter dominante é o mais comum. No caso da polidactilia, que é a presença maior do que 5 dedos na mão ou nos pés, pode ser 6, 7, 8, enfim, né, em números, tá? Não somente 6, como alguns pensam. Lá, o caráter dominante no caso, seria a polidactilia. E o recessivo é a ter 5 dedos, né? Então, aqui é um caso raro, em que o caráter dominante, ele não é o mais comum, né? Então, nem sempre acontece. A polidactilia é um exemplo. Então, aqui o caráter recessivo, que é ter 5 dedos, ele é o mais, acaba sendo o mais comum, tá? O recessivo, nesse caso, acaba sendo o mais comum. Falamos também sobre o conceito de fenocópias. O que são as fenocópias? É uma imitação de uma mutação, tá? Então, coloquei como exemplo o caso do Michael Jackson, né? Ele é um negro que tentou alterar suas características fenótipas e quis imitar, né? Quis mudar essas características. Então, ele imita. Então, aqui, por exemplo, ele fez algum procedimento em que ele clareou a pele, mudou as cores do cabelo, né? E se você olhar para a figura dele, como está no slide, né? Assim como outros exemplos, no final, final da sua vida, em relação quando ele era criança, ele já tem essas alterações que mostram bastante a sua diferença. Um outro exemplo que eu coloquei também é uma moça, né, que ela é morena. O genótipo condiciona que ela seja morena. No entanto, ela queria ficar loira. Então, ela imita como se ela tivesse uma mutação. Mesmo que o genótipo determine que ela seja morena, ela quis imitar como se ela sofresse uma mutação e nascesse com os cabelos loiros. É quando ela colore o cabelo, tá? Uma norma de reação de gene. O que é isso daí? No caso, é o fato de um gene poder alterar a sua atuação de acordo com uma condição que se encontre sob influência externa. O nosso genótipo, né, ele tem lá os genes responsáveis pela captação da luz do sol, que condicionam a quantidade de melanina, né? No entanto, nós temos um limite, né? Então, por exemplo, uma pessoa da minha cor, morena clara, ela vai pegar uma quantidade de sol que vai escurecendo a pele até um limite. Mas por mais sol que eu pegue, né, eu não vou ter uma pele totalmente preta, né? Porque isso é genético, ele vem pelas características. Então, é uma reação de uma situação externa, né, de uma influência externa, mas ela tem uma limitação. Você vê claramente isso, pessoas muito brancas, né, citando esse exemplo. Ele pega bastante sol, porém, ele nunca vai ficar moreno. Às vezes, ele escurece um pouquinho, mas é uma pele avermelhada, até pode sofrer uma queimadura. Ele não muda a coloração num nível muito grande, por causa dessa limitação, tá? Uma outra característica, né, dentro de genética, a gente precisa estar bem claro, já tinha conversado com vocês, eu tenho que saber diferenciar um caráter hereditário e um caráter congênito, né? Então, o caráter congênito, ele é adquirido durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, o indivíduo nasce com ele, né? Então, ele nasce.
No entanto, apesar de nascer com essas características, ele não possui informações hereditárias que determinem, né, a transmissibilidade dessas características. Coloquei aqui na aula 2 exemplos. Um deles é a questão dos lábios liporinos. Por alguma situação nessa formação, teve uma malformação do tubo, né? E o rosto desse bebê, aqui, o lado esquerdo e o direito, ele não se fechou. O que pode ter causado? Uma deficiência do ácido fólico, né? Durante a gravidez é bem comum que os médicos passem vitaminas às mamães contendo ácido fólico, né? Então, o bebê nasce com lábio liporino, mas não é genético, né? Desculpe, não é hereditário, não foi da mãe, foi uma malformação. Ele nasceu, mas foi feito ali. Uma outra foi adquirido durante a sua formação embrionária. Um outro exemplo é a talidomida. É um remédio que é um anti-inflamatório utilizado no final da década de 50 e 60, que causou o nascimento por mais de 10 mil crianças sem membros, né, ou com parte de membros. Nasciam muitas crianças com membros atrofiados ou totalmente sem braços ou pernas. É um remédio que, no caso das gestantes, quando elas tomam, ela interferiam nessa formação do bebê. Então, teve essa situação. Claro que depois de estudado e visto essa situação, foi proibido o uso desse medicamento, tá? O caráter hereditário, ele é determinado pelos genes e é transmitido aos descendentes. Um exemplo de caráter hereditário, eu coloquei aqui o daltonismo. Então, esse sim, ele está lá no nosso genótipo, ele pode ser transmitido aos descendentes. Pode, não obrigatoriamente, tá? E o caráter adquirido, ele não é congênito, ele não nasceu com ele não é hereditário, que foi repassado pelos pais, ele é adquirido, tá? Porque ele é provocado pela ação do meio sobre o indivíduo e, portanto, não é transmissível. Exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e ela se tornou paraplégica, né? Então, ela pode ter os seus membros inferiores atrofiados, no entanto, ele não vai transmitir essa característica. Assim como uma pessoa que pode fazer uma cirurgia no nariz, por exemplo, ela queira consertar a formação daquele nariz que ela não gosta. O fenótipo vai expor, mas aquilo foi artificial, ele não vai ser transmitido aos seus descendentes, ele foi adquirido, tá? Na aula de hoje, eu também falei sobre o quadro de Punnett, né? Falando que ele foi criado pelo geneticista, que tinha o objetivo de demonstrar a variedade de combinações genéticas possíveis em um determinado cruzamento. É uma ferramenta que vai ajudar a descobrir os genótipos esperados para o cruzamento. O que trata esse aqui? Ele é bem comum, né? Bem conhecido, mas precisamos fazer os exercícios, né? Para tirarmos as dúvidas. Ele é um diagrama onde você separa os gametas de um genitor numa linha e do outro numa coluna. Faça a combinação, né, a fim de observar os possíveis descendentes, tá certo? E aqui no material que está no portal, ele tem esse cruzamento para vocês darem uma olhadinha, exemplificando. Então, aqui tem o exemplo de um casal e assim por diante. E nisso eu coloquei 5 problemas. Com os alunos que aqui estavam presentes, nós resolvemos, tiramos as dúvidas, como vocês podem ver, através de algumas anotações que foram feitas aqui na lousa, na correção e no desenvolvimento desses exercícios. Sugiro a vocês que tentem fazer esses exercícios sozinhos, né, com o material, e assim que possível, se vocês conseguirem, tirem as dúvidas, né? Ou me enviem as dúvidas e aí nós conseguimos tentar esclarecer, tá? O que é legal? Identificar, conforme você lê o problema, identifica o caráter dominante e recessivo.
E aquele caráter dominante, o que ele, como que fala aqui, os alelos que vão surgir, e qual do recessivo? É o ponto de partida. E depois você faz os cruzamentos. Porém, é preciso ficar bem atento ao enunciado, né? Porque às vezes nós temos algo como pegadinhas, tá? Aqui são questões retiradas de vestibulares, tem uma do ENAD, né? Mas também tem uma de ensino médio. Então, assim, é um apanhado geral, tudo bem? Então, por gentileza, tentem resolver esses exercícios. Acho que é isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus.